Olá, este é mais um programa Momento da Previdência. O programa Momento da Previdência é um oferecimento do Jornal Razão em parceria com o Instituto Evolua Direito. No programa de hoje, nós vamos novamente retomar o assunto da reforma da Previdência Social. É um tema que está sendo debatido em amplo nacional e, por isso, a necessidade de nós também apresentarmos para a nossa população informações de qualidade. Nós, desde o início da proposta desse programa, não tínhamos o viés ideológico, nem para o partido A, nem para o partido B, mas trazia os pontos negativos ou pontos positivos, ou trazia orientações com profissionais envolvidos tecnicamente na área. Então, não vamos trazer aqui ideologia partidária, mas aquilo que nós acreditamos que seja o melhor para informar vocês, telespectador, daquilo que está acontecendo com a sua Previdência Social. Para tanto, na data de hoje, nós vamos receber então a doutora Claudiana Soares Bittencourt. Ela é advogada, também é atuante especialmente em Nova Trento, como também nossa subseção do Vale do Rio Tijucas, é membro e secretária da Comissão de Direito Previdenciário da nossa subseção, e na data de hoje ela vai trazer um assunto bem importante, polêmico, que é o déficit da Previdência Social. Doutora Claudiana, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, doutor Samuel, e eu estou muito feliz em retornar à minha cidade natal, principalmente, a gente conversando sobre esse tema tão relevante para a população brasileira, que é a reforma da Previdência. Doutora Claudiana, então já vamos, sem mais delongas, partir para o cerne do nosso assunto de hoje, que é sobre o déficit da Previdência Social. Esse déficit da Previdência Social, tão divulgado pelo governo, pelas mídias sociais, ele é real, ele existe? Como que a doutora pode explicar ele para nós? Doutor Samuel, é o seguinte, o déficit da Previdência Social não existe. Por quê? Para nós falarmos sobre se existe ou não, nós temos que ter dados concretos, E segundo a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, que há 22 anos apura as contas do orçamento da Seguridade Social, a Previdência Social ela é superavitária, em bilhões de reais. Sendo que em 2015, o superávit da Seguridade Social foi mais de 11 bilhões de reais. É muito dinheiro. Concorda comigo? Com certeza, com certeza. Então, ainda nesse assunto, como que o governo faz para apresentar esse número desse suposto déficit da Previdência Social? Pergunta muito pertinente. O que acontece? O primeiro ponto que a gente tem que entender, e os internautas também, é que a Previdência Social, ela faz parte da Seguridade Social, juntamente com a assistência social e a saúde, formando um tripé. Ela não está isolada, ela integra a Seguridade Social. E a Constituição Federal, ela prescreve as fontes de financiamento de custeio da Seguridade Social, que são inúmeras. Essas fontes de custeio, elas estão vinculadas à Seguridade Social, como, por exemplo, as contribuições dos empregados, empregadores, de uma forma, toda a sociedade, de uma forma direta ou indireta, mediante os recursos provenientes da União, estados, Distrito Federal e municípios, e as contribuições sociais, custeiam a Seguridade Social. E o que acontece? O governo ele omite todas as fontes de arrecadação da Previdência Social. E, doutor Samuel, essa omissão é proposital, levando os trabalhadores, a população em erro. Ok, compreendo. Então, quais seriam alguns exemplos, por gentileza, desses impostos que a doutora está citando que contribuem ou que servem para custear a Previdência Social ou a Seguridade Social? Um dos impostos muito importante é a COFINS, que é a contribuição para o financiamento da Seguridade Social, em que toda a população, serviços, bens, incide. E é uma das grandes fontes de arrecadação para a Seguridade Social. E isso não é falado. Além de inúmeros impostos, como imposto sobre a importação, PIS, PASEP, entre outros. Compreendo. Então,
pela sistemática apresentada pelo governo, nesse déficit que é alegado, pelo que eu compreendi, são apresentados apenas o custeio, aquilo que é contribuído pelo empregado e pela empresa. E é omitido essas outras fontes de custeio e a partir disso que se tem o déficit. É isso? Exatamente. O que faz o governo? Ele pega as contribuições dos empregados e empregadores e as despesas com a Previdência Social. Ele, utilizando essa forma, essa maneira de fazer as contas, é evidente que vai haver um déficit previdenciário. Ele não leva em consideração todas as outras demais fontes de custeio. Entendeu? Certo. E ele não levando propositadamente, é claro que vai alegar que existe o déficit. E isso é uma farsa. Entendeu, doutor Samuel? Que a população ela não está tomando conhecimento da gravidade dessa proposta da reforma da Previdência. Que eu nem chamo de reforma da Previdência. Eu chamo de a destruição da Previdência Social no Brasil. Ok. E como que são aplicados esses recursos advindos das mais variadas fontes de custeio de Seguridade Social? Então, o que acontece? O governo ele utiliza um mecanismo conhecido como DRU, que é a desvinculação das receitas da União. Por quê? Porque todas as fontes de custeio, as receitas, elas estão vinculadas constitucionalmente à Seguridade Social. Então, teria que ser utilizado somente para a Seguridade Social. Saúde, assistência social e previdência social. E o governo ele utiliza a DRU, que foi criada em 1994, para retirar 30% dos cofres da Seguridade Social, que anteriormente era 20% e agora foi elevado o percentual para 30%. Então, eu te questiono, doutor Samuel e os internautas, se a Previdência Social é deficitária, por que o governo retira 30% dos cofres da Seguridade Social? Porque ninguém vai pedir dinheiro para alguém que não tenha dinheiro. Então, é evidente que sobra dinheiro no caixa da Seguridade Social. Quando eu falo Seguridade Social, está englobando Previdência Social, Saúde e Assistência Social. É algo que, para quem é leigo, fica contraditório, porque como uma dona de casa tem o seu orçamento e sabe aquilo que ela pode gastar com o seu orçamento doméstico, mas vem, por exemplo, o esposo ou algum filho e fala, não, mas eu vou tirar um pouquinho desse dinheiro aqui que eu quero fazer uma compra fora. Vai tirar o dinheiro que serve para justamente custear aquelas despesas daquela casa, que já está sendo alegado que não dá, para pagar outras despesas. É isso que está acontecendo na prática. É isso que está acontecendo. E o que o governo ele utiliza esse dinheiro da maneira como ele bem entender. Porque esse dinheiro, essas retiradas nunca foram auditadas. Entendeu? Então, ele retira e geralmente utiliza para pagamento de juros da dívida pública. E a maioria da população ela não tem esse conhecimento. Por quê? Porque a campanha publicitária do governo, a mídia, ela não mostra isso. Ela simplesmente, todos os dias, várias horas do dia, falando do rombo da Previdência Social. Ok. E quem mais está incluso nesse déficit alegado pelo governo? São apenas os trabalhadores da iniciativa privada? Tem mais algumas classes que também fazem parte do mesmo caixa da Seguridade Social e tira dinheiro para pagar a sua... Os caixas são diferentes, entendeu? Porque o regime geral de previdência social é uma coisa, o regime próprio de previdência social dos servidores públicos é outra. E o governo também, ele utiliza desses gastos e também faz as contas com caixa da Previdência. Sim, os servidores públicos federais, no caso, exatamente. O caixa é retirado dinheiro para custear suas aposentadorias, é isso? Ele faz a conta, entendeu? Ele faz a conta. Sim. E somando tudo isso... Ele apresenta o déficit. Exatamente. Compreendo. Ok, doutora. E continuando, então, nossa entrevista, eu gostaria que nos passasse para o ouvinte qual o principal objetivo dessa reforma da Previdência. Então, o principal objetivo da reforma da Previdência, que eu não chamo de reforma, como eu disse, que é uma destruição da nossa Previdência Social, é beneficiar o mercado financeiro, as instituições financeiras privadas.
E isso está bem explícito no texto da reforma da Previdência elaborada pela equipe econômica do presidente Jair Bolsonaro. Vou ressaltar que aqui nós não estamos defendendo o partido político, nem a pessoa do presidente, ou criticando. Nós estamos fazendo uma análise jurídica da questão da reforma da Previdência. Então, o maior beneficiado hoje com a reforma da Previdência são as instituições financeiras. Por quê? Tanto é que no texto, o texto prevê o sistema de capitalização, que é a previdência privada, adotada no Chile na década de 80 e que não funcionou. O que vai acontecer? A tentativa de fazer que as pessoas migram para os planos de previdências privada. Entendeu? Sim. Esse é um objetivo grande da proposta. Então, podemos dizer... Penaliza o trabalhador, essa proposta ela penaliza o trabalhador, o segurado, e favorece determinados setores da sociedade. Vejamos bem, para nós não entrarmos nas alterações em si. A aposentadoria por idade urbana. Hoje você, mulher, tem que ter 60 anos de idade e o homem 65 anos. Exige-se carência de 15 anos. Você tem que cumprir esses dois requisitos para que seja concedida a aposentadoria por idade. O texto da reforma, mesmo que ela vá igualar a idade, que continue a mesma idade, mas a carência aumentou em 5 anos. Então, qual é a realidade do povo brasileiro? É que mesmo, quantas vezes que a gente atende pessoas no escritório, que elas completam a idade, porém não tem a carência. 15 anos, que já é difícil, imagine 20 anos. Então, o que o governo está? Restringindo o acesso a esse direito. Que a Seguridade Social foi uma das maiores conquistas sociais da Constituição Federal de 1988. Sim. Então, o povo vai ser penalizado. Entendeu? Em detrimento, e claro, também tem o objetivo do governo omitir a responsabilidade pelas políticas fiscais do governo, pela sonegação, pelas desvinculações de receitas. Tudo isso é omitido. Compreendo. Então, aqui, como a doutora abordou, podemos dizer que esse modelo de capitalização de uma previdência, ou seja, uma privatização da previdência social, ele se assemelha com aquele modelo de previdência que hoje existe no Chile? Sim, sim. O que aconteceu? O nosso ministro da Economia, Paulo Guedes, ele fez doutorado na Escola de Chicago. E isso em 1978, 79, e na década de 80, ele foi professor na Universidade do Chile. Então, ele acompanhou todo o processo de privatização do Chile. Infelizmente, até um momento, funcionou, porque o próprio trabalhador poupa para a sua própria aposentadoria. Mas agora, o que acontece no Chile? Já em 2008, já foi feita uma reforma, instituindo um pilar solidário do sistema, onde as pessoas que não podem contribuir, existe um benefício, pago com o dinheiro dos impostos. E o Chile, o que aconteceu? O empobrecimento das pessoas, dos aposentados. Porque o sistema de privatização não garantiu um valor justo. A média é entre 30% e 40% do salário mínimo. Tanto doutor, que o Chile, na estatística, ele é o maior índice de suicídios entre idosos maiores de 70 anos de idade está no Chile, devido a essa situação. Enriqueceu as administradoras dos fundos de pensão e empobreceu os aposentados. Essa foi a realidade do Chile. Imagine o Brasil com a extensão territorial que nós temos e a população. É algo muito grave. Sim, porque nós percebemos nesse modelo apresentado que hoje temos aquele que o nosso sistema não é capitalista, é solidário, quem está na ativa Exatamente. E sustenta a aposentadoria daquele que está inativo. Migrando para esse sistema, nós percebemos que vai acontecer, ou seja, não vai entrar mais pessoas que vão contribuir e sustentar a aposentadoria do inativo. Eles vão migrar para o sistema
de capitalização. Que é o que os banqueiros, as instituições financeiras querem, né? E quem é que vai bancar a aposentadoria, né? De quem atualmente está já nessa situação de aposentado, se não vai ingressar mais pessoas para contribuir, para sustentar o regime previdenciário que nós temos hoje. E o sistema de repartição é o sistema mais seguro, entendeu? Então, claro, haveria necessidade de algum tipo de reforma, sim, mas para beneficiar os trabalhadores, não para retirar direitos, entendeu? Então, sim. Essa que é a questão. É uma reforma? Não, porque quando se faz uma reforma, o que acontece, doutor? Você vai reformar o seu escritório, a sua residência, você vai fazer melhorias, o ambiente ficar mais funcional, mais bonito, etc. e tal. E você vai reformar a Previdência beneficiando os trabalhadores? Não, infelizmente não. E a propaganda, ela insiste em dizer ao contrário, né? Sim, nós temos um outro ponto também da reforma, e no que se refere ao déficit previdenciário, que ele diz o seguinte, próprio texto da PEC: havendo déficit da Previdência Social, fica congelado, fica suspenso o reajuste no benefício de aposentadoria. É o que está dito no texto da reforma da Previdência. Passando a reforma como ela está colocada hoje, quantos anos será que vai demorar para que um aposentado tenha o seu reajuste no valor da sua aposentadoria anualmente? Diferente daquilo que já está assegurado na lei ordinária hoje. É um caso muito sério, assim, de proporções gigantescas, né? Então, a gente crê que a proposta não vai, pessoalmente, que ela não vai ser aprovada nos termos em que ela está proposta. Entendeu? Sim. E tanto é que a votação ela é bem mais rígida, né? Para atingir um número de votos em 2 turnos das 2 casas legislativas, tem que haver muita articulação. A doutora acredita que vai ser aprovado esse texto da reforma da Previdência? Vai acontecer muitas alterações? Qual a sua perspectiva sobre o assunto? Eu acredito que vai haver muitas alterações. E creio que não vai ser aprovada. Para o bem de todos. Entendeu? Ok. Mas, como eu te disse, qual segurança que tem o brasileiro, né? De fazer um planejamento previdenciário se sempre há o fantasma da reforma da Previdência rodeando. Certo. Como você vai fazer um planejamento? Você não tem uma segurança jurídica. Mesmo que haja as regras de transição, mas quantas pessoas vão ser prejudicadas? Milhares e milhares. Doutora Claudiana, acredito que nós já abordamos o assunto nos seus principais aspectos. Aquilo que foi trazido no dia de hoje, já vejo que trouxe várias novidades na discussão daquilo que é apresentado diferente pelo governo, nas mídias que nós sempre ouvimos diariamente. Ligamos a televisão, reforma da Previdência. A todo momento sendo repetido o déficit da Previdência. E hoje nós trouxemos alguns esclarecimentos que vão contrapor aquilo que é colocado como verdade. Então, por isso eu peço que a doutora, já agradecendo também a tua participação novamente. Eu que agradeço o convite. E faça as suas considerações finais sobre a reforma da Previdência, sobre aquilo que acredita que seja interessante. O que eu acredito, né? Que se o governo pretende mesmo sustentar essa farsa do déficit, por que ele não extingue a DRU, a desvinculação? Não, ele não vai extinguir, porque é muito interessante ele ir lá e pegar 30%. São bilhões de reais por ano, entendeu? Então, por que ele não cobra os sonegadores? Então, há várias medidas que poderiam ser tomadas para que não fosse proposta a reforma da maneira como está sendo. E também, assim, um assunto tão importante, né? Não pode ser também resolvido de uma forma tão imediata como o governo quer. Sem a participação popular, tudo assim, às pressas, porque vai ferir direito de milhares e milhares de brasileiros. Doutora Claudiana, eu passo então, Sim, por gentileza, para que faça seus agradecimentos. Eu agradeço o convite, doutor Samuel, e espero que esse bate-papo, que eu digo que é uma conversa, nem uma entrevista, tenha ajudado muitas pessoas a refletirem a real situação da nossa Previdência Social e analisarem com mais profundidade se o que o governo está falando, se é realmente verdadeiro ou não. E eu agradeço demais e
Tudo de bom e espero que a proposta não seja aprovada. Obrigado, doutora Claudina. Novamente, então, agradeço a participação. Agradeço também ao telespectador, aqueles que ficaram nos acompanhar até o final do programa, e até a próxima. Olá, este é mais um